Bom dia, jovens. Estamos aqui para continuar o nosso curso de EDO, depois de longo e tenebroso inverno, né? Paramos um pouquinho aí por conta do carnaval, entre aspas. Então vamos lá. Nós estávamos estudando equações lineares não homogêneas com coeficientes constantes, né? Que são equações do tipo assim, y duas linhas mais py linha mais um certo q y igual a uma função de x. Aqui essa função do segundo membro é uma função não identicamente nula, né? Porque se fosse nulo você teria uma equação homogênea. E nós estamos estudando as equações não homogêneas, né? Tá certo? Então, para resolver esse tipo de equação, primeiro, nós já estudamos um método, chamado de método da variação de parâmetros. Mas veja bem, todos os métodos vão passar por uma mesma linha por certos procedimentos que são mais ou menos a mesma sequência de procedimentos, né? Só em determinado momento que o método vai definir o que você vai fazer. No caso da variação de parâmetros, na verdade, os dois métodos que vamos estudar aqui, da variação de parâmetros e o método dos coeficientes a determinar, para você chegar na solução geral da equação, solução geral, vamos aqui para outra página, solução geral da equação, solução geral, seria uma coisa, a soma de duas soluções que nós chamamos de YC com uma YP, tá bom? YC seria a solução complementar, que é a solução geral da homogênea associada, né? YP, que é uma solução particular. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é buscar essa solução complementar, que é a solução YC. Isso é relativamente simples, porque você vai resolver uma equação homogênea, né? Então você tem aqui a homogênea associada, que é a equação y duas linhas mais py linha mais qy igual a zero. E você sabe resolver. Aí você chega na solução complementar, que vai ser a solução geral desta equação homogênea, né, que é um certo C1 vezes uma Y1 mais C2, Y2, tá certo? Nós sabemos como resolver isso aqui. Isso aqui foi estudado nos vídeos passados e é bastante simples de porque você acaba reduzindo uma equação diferencial a uma equação algébrica, se vocês lembram. Vamos fazer exemplos daqui a pouco. Bom, aí você já tem essa parte da solução geral, né, que é a solução complementar. A partir dela, você vai buscar uma solução particular. Então, pelo método da variação de parâmetros, variação de parâmetros, estamos recapitulando, tá? Fazendo uma repassagem das coisas. Pelo método da variação de parâmetros, você vai variar os parâmetros, né? A partir da solução complementar, você vai buscar uma solução particular e esses parâmetros C1 e C2 vão ser agora funções, né? Então, vão ser variáveis, coisas variadas, que estão variando, né? Essa é uma técnica muito usada, inclusive no exercício que eu mandei para vocês ontem, nós usamos o método da variação de parâmetros, embora ele não tivesse muito claro por ali, porque uma solução era constante, né? Mas vamos lá. Aqui, pelo método da variação de parâmetros, você ia buscar essas duas soluções, porque y1 e y2 você já conhece, e aí você tinha a solução particular e, portanto, a solução geral da sua equação proposta, não é? Muito bem. Qual era o problema? Qual é o problema aqui do método da variação de parâmetros? É que, às vezes, você pode chegar numa integral complicada, né? Você pode, por exemplo, o VJ, V1, 2, eu vou chamar de VJ, onde J variando de 1, 2, vai ser uma integral assim. Você vai ter o Wronskiano, que é um determinante, né?
Wronskiano aqui das suas funções y, y2, e aqui você vai ter um outro determinante, né? Que na jésima coluna você vai substituir o que aparece no segundo membro, né? A função, o zero e a função do segundo membro, né? E essa poderia ser uma coisa difícil, não se sabe, né? Essa integral aqui pode ser simples de você efetuar, mas pode ser uma integral complicada, né? Então, aqui está o problema, aqui reside o problema da variação de parâmetros, nessa integral. Então, quando isso acontece, por isso você tem que ter métodos alternativos, né? Então, por isso vamos estudar o método dos coeficientes a determinar. Em que consiste o método dos coeficientes a determinar? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é da limitação do método, né? O método, ele se limita a certas funções, né? Essa função do segundo membro tem que ter uma forma especial, na verdade, para você poder aplicar esse método. Então, no método da variação de parâmetros, deixa eu escrever isso aqui para ficar registrado. Limitação. Aqui já estou falando do método dos coeficientes a determinar, tá bom? Paramos aqui com aquela observação sobre o método da variação de parâmetros. Aí voltamos a falar aqui do método dos coeficientes a determinar, tá bom? Então, a limitação desse método, a função g de x, essa função aqui, g de x, do segundo membro, a função g de x tem que ter uma forma especial. Tá bom? Eu vou fazer assim, envolvendo essa função, ela tem que envolver polinômios exponenciais, senos e cossenos, mas eu vou falar bem assim, uma forma especial, vou escrever assim. Primeiro, polinômio, g de x, tá? G de x tem que ser um polinômio, aí vocês vão completar, tá? Não vou poder escrever tudo aqui. Ela tem que ser, g de x é um polinômio, tá bom? Número 2. G de x é uma exponencial. Número 3, g de x é formada, vou colocar assim, formada por senos e cossenos, é a soma de senos e cossenos. E número 4, g de x é uma combinação das anteriores, tá? Você pode combinar, né? São das anteriores. Bom, palavras são palavras, a gente pode não entender muito bem, mas nós vamos fazer exemplos, evidentemente, para você entender o que eu estou falando aqui, é exatamente o que eu estou falando. Então, primeiro exemplo, vamos ver aqui. Primeiro exemplo, vamos fazer o primeiro caso, né? Vamos lá do caso 1, né? Primeiro caso, vou escrever assim, primeiro caso, para ficar mais claro. Primeiro caso. G de x é um polinômio. G de x igual a certo a 0, mais a 1x, mais a 2x², mais um polinômio de grau n, né? A índice n, xn. Então, quando
a função g de x do segundo membro da equação for um polinômio desse tipo, nós vamos tomar a solução particular, a forma da solução particular, como sendo um polinômio da mesma forma, tá bom? A0 mais A1x. Então, essa é a vantagem, né? Você não tem que inventar nada aqui. Não tem que procurar nada estranho. É só copiar a forma da sua função que está lá no segundo membro, tá bom? Aí o que vai acontecer aqui? Se você já tem, lembra que aqui você já tem a solução complementar, tá? A primeira coisa que você vai determinar é a solução complementar. Se alguma dessas parcelas da sua solução particular coincidir com alguma parcela da solução complementar, coincidir no sentido de elas serem dependentes, né, uma da outra, forem diferentes por uma constante, né, só isso. Aí você vai multiplicar por x, vai multiplicar por x até que desapareça a coincidência totalmente, tá bom? Você vai no final das contas você vai multiplicar por um x elevado a s, onde s é menor inteiro positivo, que vai eliminar aquela coincidência, tá bom? Bom, mas fazendo exemplo você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Vou copiar aqui o exemplo, acho que não vai dar para terminar nesse vídeo, mas vamos começar, né? Exemplo. Deixa eu mudar, colorir um pouco, que eu acho que a vida fica mais bonita, colorida. Aqui azul. Exemplo. Determine a solução geral da equação. Determine a solução geral da equação. Determine a solução geral da equação y duas linhas menos 5y' mais 6 igual a 2x ao quadrado menos 1. Tá? Então, esse exemplo se enquadra aqui no nosso primeiro caso, né? Você tem uma solução diferencial linear com coeficientes constantes não homogênea, né? Onde o g de x, que é essa função aqui do segundo membro, é um polinômio de grau 2. Não é? Tá bom? Então, a gente já sabe até como vai ser o formato da solução particular. Mas, primeiro, você tem que determinar a solução complementar. Por quê? Porque você vai checar se alguma das parcelas da solução particular vai coincidir com alguma parcela da solução complementar. Esse é o passo primordial, né? Aquele passo que você não pode esquecer, não pode falhar, senão a coisa não funciona. Então, solução complementar. Solução complementar. Que nós estamos chamando de YC. Algumas vezes a gente chama de YH porque é a solução da homogênea associada. A homogênea associada aqui é y duas linhas menos 5y', mas aqui faltou um y, tá? Porque eu estou copiando do livro e o livro tem muitas falhas. Faltou um y aqui, tá bom? São duas linhas menos 5y' mais 6y igual a... Senão esse 6 passaria para cá, né? Então vamos lá. Mais 6y igual a 0. Então aqui é a homogênea associada, né? Você troca a função g por 0 e isso você sabe como resolver, né? Eu vou resolver rápido porque vocês já são craques nesse tipo de equação, né? Então você vai para a equação característica. O que é a equação característica? Nem vou anotar, tá? Você já tem tudo isso nos vídeos anteriores. Equação característica é você substituir a variável que é uma função por uma variável algébrica agora, né? um lambda. Então vou parar o vídeo e a gente começa com a equação característica no próximo vídeo, ok?
Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.